turminha maravilhosa aí do sexto ano. A gente vai para mais uma aula do Educa Recife, exatamente, né? E carinhosamente preparada para vocês. Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula de História e dando continuidade, né, a um bloco de temas que a gente vem discutindo. Vocês devem estar lembrados e lembradas, né? Estamos trabalhando as civilizações antigas. Na aula passada, a gente encerrou a história da civilização egípcia e hoje a gente vai começar aqui apresentando uma outra civilização para vocês. Para essa aula de hoje, a gente conta com a ajuda de Késia, olha ela aqui, Késia, nossa parceira aqui, intérprete de Libras, que junto com a turma toda aí de intérprete de Libras, o pessoal maravilhoso aí nos gestos, né? Eu fico olhando aí, eles e elas, né, traduzindo aí o que a gente fala para Libras, e eu fico aqui, né, tentando ver se ao mesmo tempo que a gente vai falando, a gente consegue aprender algum gesto ali, mas tá difícil, né? A única coisa que eu aprendi de Libras até agora, professora Vanessa, que está aqui conosco, foi fazer o meu L de Luciano. Ó. L, o U, o C, o I, o A, o N e o O. Acertei, Jessiquinha. Jessiquinha não, Kezinha, ó. Jéssica tava lá fora, eu lembrei dela. Acertei? Aê, aí, ó, tá vendo? Mas muito lento. Então, professora Vanessa, a senhora já aprendeu algum detalhe aqui, algum sinal de Libras? Ainda não, viu? Mas fico bem atenta para poder aprender, né? Isso, minha gente. Olá, meu povo, né? Já dei meu bom dia aqui no chat. Eu tô aguardando aqui a participação de vocês. Vamos participar, né? Interagir nessa aula, que é super importante, né? E se você ainda não sabe como interagir, vai aparecer aí na sua telinha como um toque de mágica que Juninho vai jogar aí, os QR Codes. Você pode direcionar a câmera do seu celular para esses QR Codes, baixar o aplicativo do Educa Recife e interagir ao vivo aqui com a gente, certo? Tirar dúvidas, deixar questões, certo? Algum comentário, mandar beijo também. A gente sempre fica desejando os recadinhos de vocês, tá bom? Então, bons estudos para todas e todos e vamos embora, vem com a gente, porque essa troca é que fortalece o nosso aprendizado. E a gente quer ampliar, a gente quer fazer a gente, na realidade, queremos construir um horizonte de conhecimento, não é mesmo, professor Luciano? Exatamente, Quase não saía exatamente, aqui. né? Mas é assim mesmo, né? Quem está ao vivo Exato. passa por essas situações, né? A gente tem que estar corrigindo aqui quando a gente erra. E a gente tem que estar aqui, né, rindo junto com vocês quando a gente comete alguma gafe ou paga algum mico aqui, por Pois é. exemplo. E isso traz humanidade, né? Exatamente. Eu, por exemplo, né, quando fecho aí para a professora Vanessa, às vezes eu gosto de ir até mais na frente para pegar alguma coisa e termino passando na frente da câmera. Ó a câmera aqui, a câmera aqui. Olha a câmera Olha, aqui, tá ó. vendo? Então, às vezes a gente se abaixa e vai e passa. Mas vejam, então voltando, vamos começar a nossa aula. A gente vai começar observando algumas imagens, né? Primeira imagem está aqui, ó. Presta atenção na imagem. Eu quero que vocês observem aí os detalhes. Vejam, dá para perceber, né, que a gente está falando aí, está mostrando aí a imagem de um local, né, muito bem construído, né, muito bem arborizado, né, professora? Isso. Muitas plantas, né? Então presta atenção nos detalhes aí. Lá atrás, ó, no canto esquerdo, lá atrás, a gente tem uma construção, né? Bem grande também. Mas presta atenção especificamente aí, ó, nas imagens que estão à frente, ok? Próxima imagem. Isso aqui a gente já mostrou para vocês nas aulas, né, sobre o Egito. É uma imagem que mostra o território que corresponde ao que hoje a gente conhece como o país do Iraque, certo? Então, observem aí no mapa vocês estão observando aqui ó, o Vale do Rio Nilo, onde teve ó, o desenvolvimento da civilização egípcia, a região do Líbano,
da Síria, da Assíria, o Irã, aqui ó, o Iraque, a Arábia Saudita, a Caldeia e a terra de Canaã, aqui é onde a gente tem a região da Jordânia. Por que que a gente está mostrando isso? Porque aqui ó, entre dois rios a gente tem o território da Mesopotâmia, território do Iraque atual. Então, ó, por que que a gente mostrou essas imagens, né? Voltando aqui, porque hoje a gente vai começar a falar de uma nova civilização, né? Na verdade, de uma nova civilização que a gente vai apresentar aqui para vocês, mas que na verdade não tem nada de novo, ela é bem antiga, certo? A região da Mesopotâmia. A gente vai tentar reconhecer a Mesopotâmia, tratando sobre sua história e sobre os povos que a ocuparam, ok? Então veja, a região da Mesopotâmia, ela recebe este nome porque o termo Mesopotâmia é a junção de duas expressões no grego, professora. Meso, que significa meio, e potamos, que significa rios, ou rio, né? Então, ao pé da letra, né, seria o território que está no meio dos rios. Aí a gente, né, traduz aqui como Mesopotâmia, né, como sendo uma terra entre rios. E por que terra entre rios, né? Porque ela vai ser exatamente o território que vai florescer aqui, ó, entre o espaço aqui dos rios Tigre e Eufrates, território do Iraque e Kuwait aqui, ó, atuais, né? Então, nessa região daqui, a gente tem o desenvolvimento da civilização mesopotâmica. E pela localização, né, as condições naturais permitiu que o desenvolvimento da agricultura, que essa região, né, se desenvolvesse pelas condições mesmo favoráveis, Isso, né, exatamente. naturais. Como a gente mostrou para vocês nas aulas anteriores, o que é que a gente tinha. As primeiras civilizações, né, quando elas desenvolvem, os primeiros grupos humanos, quando desenvolvem a agricultura, eles vão se sedentarizar, mas vão tentar fazer isso próximo a locais que eram fontes, né, de muita água em abundância por Isso. conta do trabalho agrícola. A Então, na região do irrigação, né? Egito, né, professora, a gente teve ali ao longo de todo o vale do Rio Nilo o desenvolvimento da civilização egípcia, e com a Mesopotâmia não vai ser diferente, ó, a região entre os rios Tigre, certo, e o rio Eufrates, que nascem nas montanhas da Armênia, certo, e desaguam aqui, ó, no Golfo Pérsico. Então eles nascem para cá, ó, nas montanhas da Armênia, e vêm até a região do Golfo Pérsico, passando pelo território, né, do Kuwait, né? Então, essa região aqui é o que seriam os limites atuais, né, do que seria na antiguidade a região da Mesopotâmia. Ela se encontrava cercada, né, de montanhas e desertos, né, e tinha uma vegetação pobre, né, um clima muito quente e seco durante a maior parte do ano. Na realidade, veja, a gente está falando de Oriente Médio, está falando de um território, né, que não era assim muito bom, né, para o desenvolvimento da vida humana. Porém, né, como a gente tinha, né, a questão dos rios, esse território próximo aos rios, ele era bem fértil, certo? E estava também localizado em uma região central no Oriente aqui, ó, porque veja, a Mesopotâmia, ela está ao mesmo tempo próximo da Arábia, da Jordânia, do Irã. Mais para cá a gente tem a região, né, de Canaã ou Palestina. Mais para o sul, né, sudeste, né, na realidade, o sudoeste, na realidade, é uma questão geográfica aí, atrapalhando um pouquinho. Mas mais para o sudoeste a gente vai ter, né, a região do Egito, né? Então, nesse sentido, então a gente pode dizer que a gente vai ter aí uma área que, pela questão dos rios, né, Tigre e Eufrates, e a gente vai ter aí o desenvolvimento, né, de um território propício aí para a agricultura. Um detalhe, o problema que eles enfrentavam é porque, do mesmo jeito que os rios Tigre e Eufrates, eles transbordavam, como acontecia com o rio Nilo,
No caso do Rio Nilo, esse período de cheia, né, dos Sim. rios, ele acontecia Encharcava-os. sempre, né, ao mesmo tempo, né, ao Isso. longo do ano. No caso, eram cheias, né, regulares. Aqui, as cheias do rio Tigre e Eufrates, elas eram irregulares. Elas não tinham uma data certa para acontecer. Então, elas aconteciam aleatoriamente. E isso dificultava, por exemplo, a questão da previsão, né, de quando, né, aquela água do rio ali ela ia transbordar. Então eles tinham, né, que quando realizavam atividade agrícola tinham que fazer alguns canais, certo, para mais distante, né, dos locais até onde o nível das águas das cheias chegavam, né, para impedir, por exemplo, que em caso de plantação próxima às margens, com a questão das cheias que eram irregulares, aquilo ali viesse a ser alagado, né, e a produção perdida. Em Ok? contrapartida também, professor Luciano, só uma observação. Tinha essa problemática, né, de cheias e tudo mais, mas isso também encharcava o solo com matérias orgânicas, né, que vinham Exatamente. provenientes dessas águas do rio ali, e isso era favorável para o solo. Né? Exatamente, né, professora? A própria questão da cheia, né, ela vai inundar ali a vegetação próxima, né, do rio e muita água em cima da vegetação, aquela vegetação ela vai morrer, né? Morrendo, ela vai liberar ali tipo Matéria um limo, orgânica, né, né? um humus Humus, fertilizante isso. que vai favorecer, né, a prática da agricultura. Detalhe, diferente do que vai acontecer no Egito, né, que criou uma civilização ali homogênea, né, a gente vai ter um único povo ali ocupando o território. A região da Mesopotâmia, né, a gente não diz que ela vai formar um império, né, assim homogêneo, né, uma civilização homogênea, né, que vai começar com um determinado povo e vai chegar o fim, né, com aquele mesmo povo. Na realidade, a região da Mesopotâmia, ela vai se constituir aí como uma civilização heterogênea, né, porque a gente vai ter essa região sendo ocupada por uma sucessão de povos. Então a gente vai tentar entender aqui hoje, né, os povos, né, que ocuparam esse território, começando com a região da Suméria e Acádia. Vejam, então a Suméria ela vai surgir a partir de algumas pequenas comunidades, né, familiares, né. O sistema político sumeriano ele era descentralizado e nesse sentido, né, por ser descentralizado, vamos lembrar, né, que o território, né, com exceção daquilo que estava próximo, né, às margens do rio, era um território pedregoso, não, perdão, desértico, né, com muito seco, certo? Quem já teve a oportunidade de visitar o sertão do estado de Pernambuco, sabe que a gente tem um clima, né, quente, né, e seco, certo? E aqui a gente chama esse clima, né, de semiárido. Porém, o clima aqui, ele é árido. Então, ele é mais quente e mais seco do que o nosso, né, sertão pernambucano, certo? Então, a quantidade de chuvas é muito pequena. Então, a escassez de água também é grande. Então, nesse sentido, ó, na região da Suméria, certo? Essa região da Suméria aqui, ó, a gente vai ter o seguinte: eles vão formar algumas cidades, certo? Como por exemplo, Ur, Uruk, Lagash, né? Nippur, certo? Que são as mais importantes, né? Ali a gente tem também ó, Kish, Eridu. Então, nesse sentido, eles formam nessa região que está bem mais próxima aí, ó, do Golfo Pérsico, certo? Já próximo do local de desembocadura aqui dos rios, né, Tigre e Eufrates. Então é aqui que surge a região da Suméria, né? Então, nesse sentido, essas cidades sumerianas aqui, elas são consideradas as primeiras cidades da história, certo? Então, são cidades bem antigas. Então, nesse território a gente vai ter o desenvolvimento da Suméria. E ó, são os sumérios que vão trazer para a humanidade a invenção da escrita. E ó, aí a gente vê uma imagem, vocês estão vendo uma imagem aí, que é uma tabuinha de barro,
com a escrita sumeriana. É a escrita chamada de cuneiforme. Por que cuneiforme? Em forma de cunhagem. O que é a cunhagem? É tipo uma impressão que você faz em baixo relevo ou em alto relevo, né? Por exemplo, quando você pega uma moeda, você tem ali um bloquinho, né, de metal, certo? Redondinho, e ali é aquela moeda, aquele bloquinho aquecido, vem um molde e dá tipo um carimbo ali, né, deixando todos os detalhes da moeda. Isso é um processo de cunhagem. Então eles pegavam uma tabuinha de barro, um estilete, eles iam cavando ali os símbolos, né? Cavando ali os símbolozinhos, que eram 350, né, caracteres, né, que eles agrupavam. Então um caractere, né, em contato com o outro, ele mudava o significado, e nesse sentido eles imprimiam, né, esses sinais nessas placas, dando origem, né, criando aí a escrita, né? E a escrita será uma das maiores contribuições dos povos mesopotâmicos, né, para a história da humanidade, ok? Aí veja, criaram também a divisão do calendário em 12 meses, a divisão do dia através de horas, minutos e segundos. E dos sumérios também, a obra, né, que fala sobre o mito de Gilgamesh, né? Gilgamesh, que é considerado o primeiro texto literário da história. Então, eles não somente inventaram a escrita, como também redigiram o primeiro texto literário, né, da história, né? Gilgamesh, né, esse camarada que está aqui, ó, representado. Então, inclusive vocês encontram, né, a epopeia de Gilgamesh na internet para fazer o download, né? Já é considerado literatura universal, e então já não tem a questão do problema, né, dos direitos autorais, né? Então é uma obra que você pode pegar pela internet tranquila, né, para ler. Então ela traz, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, ela traz, por exemplo, a história de um dilúvio, certo? E há, inclusive, teóricos que dizem, né, que o dilúvio que é descrito, né, no livro de Gênesis, na Bíblia, o relato teve uma influência, né, exatamente da epopeia de Gilgamesh, certo? Que é, como nós já falamos, o primeiro texto, né, literário, né, da história. Aí vejam, as cidades-estados sumérias eram independentes em relação às outras, o que acabou provocando disputa entre elas e um consequente enfraquecimento. Aí, ó, por volta do ano de 2350 a.C., Sargão I, que é representado por essa imagem aqui, ó, era o governante da região de Acade, né? Aí daí a gente começou falando sumérios e acadianos, né? Então, ou Acádia, né? Aí era uma das principais cidades-estados, né, da Acádia. Ele promoveu a unificação de todas as cidades-estados acadianas e sumérias em um único império. Daí a gente tem, né, o Império Acadiano, né? Então a gente tem aí, ó, o primeiro processo de unificação dessas cidades em uma única região. Aí a gente tem o surgimento aí do que seria o Império, né, Acadiano. Então, por volta de 2000 a.C., os amoritas, né, que já eram outro povo, conseguiram derrubar o Império Acadiano e fundar e fundir os dois. Ó, veja, o problema tá vendo do ao vivo. Então, nesse sentido, ó, fundaram a Babilônia, que é uma cidade que passaria a ser a mais importante de toda a região da Mesopotâmia, ok? Então, a Babilônia, ela vai surgir, certo? A partir desse processo de expansão aí, ó, dos amoritas, ok? Então, nesse sentido, lembram que eu falei também para vocês que a região da Mesopotâmia ela vai ser ocupada por uma sucessão de povos. A gente falou aí, ó, sumérios e acadianos, aí vem a invasão dos amoritas, e com isso o surgimento do que a gente chamaria, né, de Império Babilônico. Vejam que eles unificam aqui, ó, aqui a gente tinha a região da Suméria. Olha, eles vêm e, ó, dominam mais uma parte, ó, do território. Então veja que eles já pegam quase toda a extensão, ó, dos vales, né, do Rio Tigre e Eufrates, né? Então, ó, a história dos amoritas se confunde com a história da cidade de Babilônia, né, que passou a ser um centro convergente de vários povos do Oriente Médio.
Então, quando a gente fala em Oriente Médio, se a gente pudesse apontar as cidades, né, que dentre as cidades mais conhecidas no Oriente Médio, né, a gente com certeza apontaria o território da Babilônia, certo? Então, a localização, né, de Babilônia, né, estava em uma rota privilegiada de comércio que fez com que ela se tornasse assim um grande polo, né, comercial, certo? Uma região, vejam, pela localização geográfica, a região da Babilônia ela está praticamente no centro, né, das rotas de comércio do Oriente Médio. Então, nesse sentido, ela vai adquirir, professor, uma importância muito grande naquela região. E, ó, aí, ó, vejam, a civilização mesopotâmica ela foi muito importante em vários aspectos. Trouxeram para a gente a escrita, certo? A primeira obra da literatura, né? A primeira obra literária. E trouxeram também para a gente o primeiro código de leis escritos. Por quê? Ó, na região da Babilônia, que a gente vai ter, ó, certo? O rei Hammurabi, né? Se constituindo aí como um imperador babilônico. E, devido à questão do comércio, ele sentiu a necessidade de redigir um código de leis. Vejam, um detalhe, uma dica aí, ó, uma dica para vocês. O rei Hammurabi, ele não criou todas essas leis. Ele, na realidade, ele exigiu que elas fossem redigidas, né, registrando ali um compêndio de todas aquelas leis que já existiam com base na tradição oral, certo? De forma que a gente chama de consuetudinária, né? A tradição passando ali de pai para filho, né? Os filhos aprendiam as leis, né, do povo ali com os seus pais, na base da oralidade. Então, para facilitar as relações comerciais, certo? Porque recebia muita gente, então o pessoal tinha que conhecer as leis. Mandou que fosse erigida ali, ó, erguida, né? Uma estela, que é exatamente isso aqui, ó. Esse grande monolito aqui de pedra. E ó, aqui vocês estão vendo vários detalhes. Tudo isso aqui, ó, é a escrita, né? É o código. Então manda colocar aquilo ali no meio da principal praça ali, né? Ou em outros locais, para que o povo não tivesse mais a desculpa de não conhecer as leis, certo? As leis de Italião. Isso, que é o que a gente vai falar. Essas leis obedeciam um princípio. Aqui, ó, o princípio do talião, certo? Que era o quê? A máxima disso daí era olho por olho, dente por dente. Famoso. Então, se alguém, pronto, a professora Vanessa entrasse num fight ali com alguém e naquela briga a pessoa, né, a adversária dela puxou uma faca e puf, lhe arrancou um olho. A pessoa que arrancou o olho da professora Vanessa teria um olho seu arrancado. Então era aquela coisa, tipo, papum, né? Bateu, levou, né? Você e estava dentro coisa, da lei. Isso, fazia uma coisa, se aquilo ali gerasse um prejuízo para outra pessoa, você teria que ter um prejuízo de mesmo valor. Por exemplo... É aquela ideia de justiça com as próprias mãos, né? Que essa questão vai influenciar nessa ideia, né, de justiça com as próprias mãos, né? Então, que é uma coisa errada, inclusive. Exato. A gente tem que respeitar as leis, tem que confiar, certo, na justiça, e a gente tem que entender que existem órgãos de justiça específicos, né, para apurar a culpa, né, dos supostos, digamos assim, criminosos, né, e puni-los quando necessário. E o processo então, de investigação é importante, né? Não pode investigação e julgamento justo. Certo? Mediante julgamento justo, né, dando a possibilidade da ampla defesa, né, caso a pessoa venha a ser condenada, cadeia, né, ou multa, né, ou uma pena alternativa, a depender do crime, né, cometido. Então, nesse sentido, ele registra isso daí. Aí vejam, no Código de Hammurabi tinha, por exemplo, se um arquiteto ele constrói uma casa, aí a casa cai e mata o filho do dono da casa, o filho do arquiteto era morto. Se o arquiteto não tivesse filho, quem morria era ele. Então, lei do talião, olho por olho, dente por dente, ok?
após o governo meu Deus, hoje está difícil, é o clima do sextou. Então, após o governo de Hammurabi, né, a Babilônia foi invadida por vários povos, né, que já dominavam outras tecnologias, como, por exemplo, arco e flecha, lança feita de ferro, né, espadas, né, facão. Então, e nesse sentido, a gente tem aqui, ó, dois povos, ó, os hititas e os cassitas, que usavam, né, o cavalo como arma de guerra e conquistaram aí por volta de 1600 a.C. a região da Babilônia. Então, mais tarde, esses povos eles terminaram sendo, né, derrotados pelos assírios, um povo do norte da região da Mesopotâmia. Para a gente finalizar, no tempinho que resta, os assírios, né, eles vêm da região norte da Babilônia, e esses vão se destacar por um fator bem peculiar. Os cabas eram extremamente violentos, certo? Então eles vêm, né, numa onda de violência, né, derrotando todo mundo, acabando com todo mundo. Há relatos que dizem que existiam imperadores ali, assírios, né, que invadiam o local, mandavam pegar os homens, matavam todo mundo, mandavam arrancar as cabeças, vê que crueldade, e construir pirâmides com as cabeças daqueles homens mortos nas entradas das cidades que eles conquistavam. Rapaz, aí você imagina, você está de viagem lá de boa com o seu cavalinho, aí você vai chegando na cidade e está lá uma pirâmide de cabeça, ó. Do jeito que você chegou, você voltava, né? Porque tu é doido entrar num negócio desse. Mas vejam, vamos continuar falando sobre a Mesopotâmia, né, na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui, né, a gente 30 minutos falando, mas o tempo passa rápido. Passa rapidinho, pois é. Então, é isso aí, professora. É isso aí, gente. Valeu. Um beijo. Valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau. É isso aí. Valeu, Kezinha. Tamo junto, pessoal. Até a próxima aula, porque pra gente hoje sextou. E tchau, tchau.